Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho. Vamos falar sobre o Barroco e o Rococó. Capítulo 7, página 55, sétimo ano, Antenor Reis. Muito bem, vamos começar a falar então sobre o que é o Barroco, tá? O Barroco ele vai se desenvolver em um momento de crise da religião católica, ok? Então a arte foi usada para seduzir, para chamar a atenção dos fiéis, representando assim o poder e a glória da religião e também da monarquia, tá certo? Um exemplo da grandiosidade barroca é o Palácio de Versalhes, lá na França, tá certo? Construído entre 1661 e 1710, a mando do rei Luís XIV, tá certo? Como símbolo do seu poder. Bom, lá na página 55, tranquilo? O que vai acontecer? Tem 3 questões, tá bom? Do mesmo jeito que eu pedi do capítulo anterior, vocês também vão me fazer agora, vão fazer as atividades lá no caderno e vão me fotografar, tá? Então, vamos lá. O Barroco, ele surge no contexto histórico do movimento da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, tá ok? Você conhece esses 2 importantes acontecimentos históricos? Se sim, explique o que sabe a respeito deles. Pois bem, o que vem a ser a Reforma Protestante? Quem foi a base para a Reforma Protestante? É o papel de Lutero. Quando, como a gente vai ver daqui a pouco, a Igreja Católica ela perde fiéis e através da arte ela vai tentar resgatar esses fiéis, ok? 2. Artistas como Caravaggio, Tintoretto, Bernini, Velázquez foram nomes importantes nas artes visuais do Barroco. Você conhece algum desses pintores? Já apreciou alguma obra deles? Se sim, quais foram as suas impressões? Ou seja, o que você sentiu ao ver uma obra barroca de um desses artistas? Não só desses artistas, mas de outros, ok? 3. O Barroco valorizou emoções, a dramaticidade das cenas e a mistura de elementos sagrados e também profanos. Como você imagina que essas características foram abordadas na pintura barroca? Ou seja, como é que eu vou juntar dentro de uma mesma obra características ligadas à igreja, características ligadas ao dia a dia, ok? Então, com essas perguntas, vocês vão me entregar junto com as outras atividades que eu também vou te explicar, tá certo? Então, bora lá ver o que é o Barroco. Muito bem. Associada ao catolicismo, a arte barroca evoca a religião em cada detalhe. Os altares das igrejas, geralmente de madeira, os chamados ou retratabulum em latim, expõem ricos ornamentos com figuras de anjos e imagens sacras. Então, revestidas. Revestidas de quê? Basicamente, revestidas de ouro, ok? Com chapas de ouro. Trazida pelos portugueses e espanhóis por volta de 1600, século XVII, surgiu na Itália e se espalha por toda a Europa e também pelo continente americano. Começa na Itália, ok? Da Itália passa para a Espanha, passa para Portugal, passa para a Suíça, passa para todos os países católicos da Europa. O Barroco ele também vai ser ligado à decadência da Igreja Católica. Então, o Barroco, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ser uma estética, um movimento criado única e exclusivamente para voltar a partir das manifestações artísticas. Ok? Tá meio feio aqui, mas vai ficar bonito. Protestantismo. Então, o que acontece? O Barroco ele vai ser um movimento de contra-reforma protestante. Então, ele vai, através da arte, tentar chamar os fiéis de volta. Tá certo? Através do sofrimento de Cristo, através do martírio dos santos, do martírio das figuras públicas religiosas. Muito bem.
Afirmação da fé edificando grandes templos. Isso quer dizer o quê? Na parte da arquitetura, na parte de utilizar de grandes templos, de grandes igrejas, para mostrar a pequenez do homem perante a religião, perante Deus. Então, a partir disso, a partir desses grandes templos, a partir dessa afirmação da fé, por conta desses grandes templos, arquitetos, vou botar aqui para cima, arquitetos, escultores e pintores, eles foram convocados para transformar as igrejas em verdadeiras exibições artísticas. Então, a partir das imagens de sofrimento, a gente vai ver mais tarde aqui, eu preparei para vocês, a partir dessas imagens de sofrimento de Cristo, das imagens do martírio dos santos, é que você vai, a partir da emoção, converter ou reconverter pessoas ao catolicismo. Porque se tu parares para pensar, você católico, qual é o símbolo? Exatamente, o crucifixo. Mas se você é evangélico, não tem o crucifixo como símbolo maior. Você tem a cruz. Por quê? Segundo a explicação, para o evangélico, para o protestante, Jesus, ele mostra a cruz com Jesus já ressuscitado. E no catolicismo, vai mostrar o quê? O sofrimento de Cristo, porque por esse sofrimento dele, ele lavou os nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Então, nenhum nem outro está errado. Cada um vai trabalhar a partir do quê? Vai trabalhar a partir da forma como vê a religião, da forma como vê o cristianismo. Todas as religiões que creem em Cristo, claro. Bom, arte barroca, um movimento, tá? Sensação de movimento com dinamismo grego, blá 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 e tudo mais, que a gente já falou lá no Renascimento. Os temas, eles vão ser religiosos, mitológicos e do cotidiano, porém com emoção, ok? Bom, então assim, explicando isso que eu falei para vocês agora, lá no final do século XVI, entre o final do século XVI, início do século XVII, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai marcar esse final do 16, início do 17, o início do barroco lá na Itália, ok? Então, assim, nesse período, vai se desenvolver em países como a Alemanha, depois que ele é criado na Itália, tá? Depois que ele é pensado dessa questão religiosa, como eu disse, a Espanha, tu vai ter Portugal, não sei o que e tudo mais. Muito bem, então olha só, o barroco, ele vai ser chamada de reforma protestante, vai ser contra a questão da saída de fiéis por causa das 95 teses de Lutero, não sei o que, tá? Porque Lutero, ele não cria as 95 teses para criar uma nova religião. Porém, as pessoas pegam as 95 teses, tá? Que foi um documento em que ele fez mostrando listando 95 erros da Igreja Católica da época, e certos pensadores pegam essas 95 teses e, a partir disso, criam as 3 primeiras grandes religiões evangélicas, protestantes, que são o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na França, na Alemanha, tá certo? Então, vamos lá. Na reforma está o domínio do poder católico e também o direito divino dos reis. Então aqui foi uma coisa voltada bem base para quê? Para burguesia, não para monarquia. Tranquilo? Então vamos lá. Então o que acontece?
O protestantismo ele não condenava a riqueza material, conforme fazia a Igreja Católica, encontrou muitos adeptos na burguesia, como eu já falei para vocês, tá? Então, a burguesia se utilizou das 95 teses de Lutero para quê? Para trabalhar essa forma de pensar, tá certo? Para validar naquela época, que fique bem claro, para validar naquela época o poderio deles, tirando a questão sacramentada que os governantes eram escolhidos por Deus, que as famílias reais eram escolhidas por Deus. Muito bem, então o que acontece? Uma das maneiras encontradas para convencer os fiéis e retornar para a igreja, tá? No caso a Igreja Católica aqui, então, a partir das manifestações artísticas, escultura, pintura, a própria ópera, a própria música, você vai ter essa ideia de tentar chamar essas pessoas para a religião católica. Por quê? Porque aqui tudo vai estar ligado à decadência da Igreja Católica por conta das 95 teses. Muito bem. Então, olha só. Já disse que o movimento ele se inicia na Itália, tá certo? Mas ele vai se espalhar por toda a Europa e pelas colônias desses estados europeus. Então vai chegar onde? Nas Américas, que é assim que vai chegar onde? Aqui no Brasil, por volta de 1600, já como um barroco, que a gente vai ver depois, já como um barroco tardio. Então, por exemplo, a cidade de Belém. A cidade de Belém, ela vai ser... Se tu parar para pensar, já que a gente está falando da cidade de Belém, tu tens o quê? Tu tens a ideia da cidade velha. Toda a cidade velha, ela foi construída nos moldes barrocos. Tranquilo? Então, o barroco já estava em declínio, ele já estava no final, já era o barroco rococó, tranquilo? Então, vamos lá. Então, como eu disse, né, o movimento ele vai se iniciar na Europa, depois chegar nos colônias, nas suas colônias e algarves, não sei o que e tudo mais, e vai acontecer o quê? O barroco no Brasil em específico, ele vai ser a primeira manifestação artística genuinamente nacional. Por quê? Porque aqui, quando os religiosos eles quiseram domesticar, quiseram catequizar os índios, tá? Os jesuítas, perdão, o que talha doce para os indígenas. E nessa técnica da talha doce, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai ensinar a esculpir em madeira. Então ele vai ensinar para os índios, através da religião europeia católica, como fazer as imagens de santos. Santos é a imagem de Jesus. Então, a partir disso, o que vai acontecer? Os indígenas, eles vão fazer a temática europeia? Vão. Porém, quando eles forem colocar a visualidade, as pessoas em si, eles não vão retratar eles como europeus, mas vão retratar essas pessoas como indígenas. Por quê? Porque era o pertencimento do índio. Tranquilo? Bom, então, com isso, nós podemos passar para onde? Para a questão da pintura barroca, tá certo? Então, a pintura barroca, como eu já falei para vocês, ela vai estar ligada à religião, certo? Barroco, porque você tem a pintura barroca e a pintura rococó. Barroco vai trabalhar com a questão religiosa. Então, toda essa questão de temas religiosos, mitológicos, do cotidiano com emoção, você vai ter o quê? A questão da pintura. Então, lá no livro de vocês, lá na página 56, tá? Tu vai ter o quê? Um tópico
única e exclusivamente sobre a pintura barroca. E um dos artistas mais conhecidos desse barroco foi o Tintoretto, tá certo? O Tintoretto. Então, o que acontece? Ele vai iniciar uma busca, o Tintoretto, ele vai iniciar uma busca para tentar comover o espectador a partir de quê? A partir de imagens religiosas de uma forma simétrica e apaziguada. Isso quer dizer o quê? Uma imagem onde eu tenha uma simetria, peso igual de elementos e apaziguada, amena. Mas a partir dessa imagem amena, mostrar o quê? Mostrar elementos, mostrar ideias, ideais. Então, nessa época, vocês lembram que eu falei do mecenato lá no Renascimento? Pois é, o mecenato, os mecenas no Renascimento, eles eram quem? As famílias burguesas. Então, toda a arte do Renascimento, basicamente, ela foi feita baseada no que a burguesia queria mostrar. Aqui no Barroco, não. O maior mecenas vai ser a Igreja Católica. Na verdade, o Vaticano. O Estado Pontífice Vaticano. Então, a partir disso, toda a produção do Barroco, ela vai estar o quê? Ela vai estar ligada a essa afirmação da fé baseada em temas religiosos cristão-católicos. Tranquilo? Então, continuando agora. Tem mais uma coisinha para mostrar para vocês. Na parte da escultura, você vai ter as chamadas imagens de roca ou de vestir, ok? Então, o que são imagens de roca? São imagens sacras, ou seja, imagens da própria igreja que se destinam a imagens processionais, tá? Ou seja, elas são levadas em procissão com trajes de tecido. Então, diferente por exemplo, para o católico, Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, você tem o quê? A imagem peregrina, que ela é acompanhada pela multi-oera, que esse ano talvez não tenha. Muito provavelmente por conta do coronavírus. Então você tem a imagem e você tem a festividade do Círio, onde você tem todo aquele mar de gente atrás da imagem, fazendo seus pedidos, fazendo seus agradecimentos e tudo mais. Porém, os primeiros círios, tá? Eles eram feitos com a imagem de roca, então você tinha uma imagem mais ou menos em tamanho real, aonde pronto. Então, olha só. Então, você tinha imagens no tamanho real, certo? Onde você tinha o tórax, o abdômen, certo? O braço e o antebraço e os pés. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. O braço, o abdômen, a cabeça, os braços e os pés. E o resto do corpo, ele era feito o quê? De uma forma que ficasse leve para que fosse vestido, colocado da maneira como deveria ser, como deveria mostrar, tranquilo? Então, a partir disso, tu vai ter a chamada imagem processional. E essas imagens de roca, elas foram super importantes nesse período. Por quê? Porque você vai trabalhar a ideia do quê? De sofrimento, como por exemplo aqui, para quê? Para comover os fiéis e para chamar a atenção àqueles que já não faziam mais parte da religião católica. Então, a partir do sofrimento, a partir de uma quase veracidade no olhar, no cabelo, que o cabelo ele era doado por pessoas, tá? O olho era de vidro, o cabelo era doado, o dente era doado, então e as roupas também. Então, a partir daqui, por exemplo, você vai ter o quê? Essa emoção, essa tristeza em ver, tá? Para quem é católico, sabe que as imagens, por exemplo, agora na Sexta-feira Santa, hoje, quinta-feira, dia 11, é Corpus Christi, tá certo? Então você vai ter o quê? Cristo, a imagem de Cristo pregado na cruz,
sofrendo com as chagas. Você vai ter Cristo já desfalecido. Você vai ter as chagas, o sangue. Então tudo isso era usado para quê? Era usado para chamar a atenção através da emoção dos fiéis, tá? Uma coisinha que quando nós falamos de barroco, eu sempre coloco para vocês. O que acontece? A religião católica, hoje, 2020, século XXI, ela ainda está presa nos moldes, tá? Então, toda a visualidade do barroco, a Igreja Católica, me desculpem, ela vai estar ligada ao barroco, tá certo? Assim como toda a visualidade de qualquer igreja, de qualquer denominação evangélica, quadrangular, batista, Reino de Deus, por conta da imagética, ao Renascimento, a valorização do cientificismo, a valorização do homem, ok? Muito bem. Principais artistas que nós temos lá do Barroco, ok? Então você tem Michelangelo, não Buonarroti, mas o de Merisi, tá? De 1571 a 1610. Diego Velázquez, 1599 a 1660. E Rembrandt, o pintor holandês, 1606 a 1669. Rembrandt, no caso de Rembrandt, a gente já pode falar o quê? A questão do barroco fora da Itália, tanto com Rembrandt quanto com Velázquez. Então, Velázquez ele era espanhol, Rembrandt holandês. Então aqui, o barroco fora da Itália, nos países católicos, ele também vai ter essa ideia de religião, vai ter essa ideia de sofrimento pela religião. Então, por exemplo, aqui, ó, Michelangelo com a sua Pietà. Michelangelo com a sua Pietà, ele vai mostrar a ideia de Cristo sobre a sua mãe, após nos deixar nesse mundo. Do lado, com Velázquez, tá? Aqui, ó, você vai ter o quê? Perdão, isso aqui é do Rembrandt, a imagem de Cristo crucificado, depois que ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, ó Pai, por que me abandonastes? Tá certo? E aqui eu vou ter a crucificação de Velázquez, isso mesmo. Então aqui eu já vou ter o quê? Outras pessoas que geralmente eram nobres, ou o próprio pintor que se colocava na obra, porém o principal aqui é o quê? Cristo, a figura de Cristo. Os três trabalham a ideia da crucificação. Muito bem. No Brasil, que é o que a gente vai ver mais a fundo lá no outro capítulo, a gente vai trabalhar o quê? Os artistas europeus interessados na vai ser única e exclusiva na riqueza da terra. Por isso que você tem a ideia de Minas Gerais, tá bom? As igrejas, elas vão ser ornamentadas com folha de ouro, tá? Principalmente nos retábulos, que são imagens, são painéis de madeira pintada, e também nos altares. Aqui no estado, nós temos a igreja de Santo Alexandre, tá certo? Situada no Complexo Feliz Lusitânia. Então, tanto o Museu de Arte Sacra, para quem já foi, a primeira parada é a igreja de Santo Alexandre. Lá você tem um altar enorme. Aquele altar, eu não tenho imagem aqui, me perdoem. Aquele altar, ele vai ser o quê? Ele era coberto por folhas de ouro. Por quê? Porque assim como no gótico, lá na Idade Média, no final da Idade Média, o que vai acontecer? Eles trabalhavam com a ideia da iluminação, que o sol era, os raios de sol eram a força de Cristo. Então, a partir disso, o sol entrava pela rosácea, que era uma janela circular,
batia no altar e ali iluminava todo mundo. Por conta de quê? Por conta das folhas de ouro. Então, todas as catedrais, todas as igrejas dessa época, elas têm o frontão, a porta, voltadas para o nascer do sol. Tá? Por quê? Porque ali você vai ter o primeiro raio de sol, que é o raio de sol mais puro que existe, que é relacionado a Deus, a Cristo, ok? No Brasil, então, aqui ainda eu não quero entrar muito em detalhes, tá certo? Então, por exemplo, aleijadinho, vem aqui. Aleijadinho, tu vai ter o quê? A ideia da mescla, isso aqui eu vou falar mais a fundo, tu vai ter a ideia da mescla do português com africano e indígena. Mestre Ataíde, com as suas pinturas, com os seus retábulos. A mesma coisa, vai misturar a religião católica, o cristianismo, com o quê? Com temas, com cenas que lembram os povos africanos e indígenas principalmente. E Mestre Piranga, tá certo? Mestre Piranga, ele vai trabalhar a escultura. Então tu pode perceber aqui as chagas, certo? O sangue, as feições. Tu vai trabalhar essa ideia de mostrar para o outro o valor do Messias para nos. Então aqui, para a gente finalizar, voltando aqui à questão do barroco, essa participação de cada um no país, colocando o quê? Uma característica a mais, tá certo? Então, assim, outlook.com, ok? E 59, tá? Você vai ter a dúvida de Tomé de Caravaggio. Aonde você vai ter a imagem, tá? Do evangelho apócrifo, ou seja, do evangelho não reconhecido através dos concílios da Idade Média de Tomé, ok? O material. A pergunta: observe a obra considerando o tema, a expressão das figuras, o tratamento da luz, bem como as sensações e os sentimentos que a pintura de Caravaggio desperta em você. Em seguida, redija um texto identificando as características da obra e revelando suas impressões sobre a pintura. Tá certo? Então você vai ver a pintura, você vai tentar entendê-la segundo tudo isso que eu falei aqui pra você, tá? Tudo que o barroco significa, e você vai me mandar, tá certo? Então, assim, tem no Jogo Rápido, lá na página 61. Então, tu vai ver o escultor que criou a obra Êxtase de Santa Teresa, o aspecto valorizado nas criações artísticas barrocas. Tudo isso tem no livro, vai ter no material que vocês vão receber, tá certo? Então, outra coisa, o checagem. A arquitetura barroca, ela vai se caracterizar pelo quê? Como é que eles vão fazer a arquitetura barroca? Por que eles vão fazer desse jeito? Segundo, tu vai relacionar os artistas barrocos com a sua característica expressiva. Aí vem Vermeer, Caravaggio, Rembrandt e Andrea Pozzo. Tá? Aí tu vai marcando aqui tranquilo, tá certo? E depois vai trabalhar com as Meninas de Velázquez, aonde ele vai explicar a obra, tá certo? E vai pedir para ti, aprecie a obra de forma detalhada e escreva em seu caderno um texto sobre suas observações e sensações sobre a pintura de Velázquez. Então, a partir disso daqui, como é que eles vão trabalhar, como é que ele vai trabalhar o barroco dentro da pintura dele. Tranquilo?
No sua vez, vocês vão pesquisar sobre a obra de Bernini, tá certo? Depois vão falar sobre o Peter Paul Rubens, que é um pintor alemão, e vão trabalhar o quê? Uma inspiração de São Mateus atual que apresente um conteúdo mais dramático, expressivo e trabalhe na imagem escolhida, inspirando-se nas proposições estéticas barrocas, ou seja, tudo isso que eu já expliquei para vocês. Crie uma produção visual, desenho, pintura, escultura, fotografia, vídeo, independente de qual seja, que revele as emoções, expressões, o contraste da luz e dramaticidade da cena, tá certo? Então, a partir disso, tu vai trabalhar o quê? Tu vai trabalhar a ideia de barroco numa imagem mais atual, tranquilo? Então, com isso, eu me despeço. Fiquem bem!